Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo um pouco mais educacional para uma família de vídeos que nós produzimos chamada Análise de Cenários, onde nós já estamos chegando ao vídeo de número 70. Esse é um vídeo complementar a um vídeo número 1 que nós fizemos sobre aquilo que não nos é dito a respeito de inflação. E quando a gente não tem o ajustado entendimento sobre inflação, existe uma chance de que a gente acabe reduzindo o nosso patrimônio sem que a gente perceba. E até se torna mais difícil que a gente tenha um sucesso mais auspicioso dentro dos nossos investimentos. No vídeo 1, eu já tinha comentado, foi um vídeo difícil de ser feito, justamente porque reduzir em pouco menos de 20 minutos todo esse conceito que se tem a respeito de inflação, ou pelo menos aquele que eu tenho, provavelmente deixar alguns buracos ali. Então, eu já sabia que seria necessário um segundo vídeo, para justamente tentar complementar esses buracos que entendo possam ter sido deixados em aberto no vídeo 1. Então a gente agora vai, em relação ao vídeo 1, nós vamos tentar agora fazer um fechamento do quadro. No final desse vídeo eu deixo um link aí para o vídeo número 1 para que você assista e saiba caminhos aí para você fazer uma proteção da inflação, protegendo o seu patrimônio. Para que a gente dê uma recapitulada, eu utilizei esse exemplo sobre a palavra inflar. Né? Quando a gente fala inflar o pneu, a gente entende assim, ó, encher o pneu com ar, seja um bote, encher o bote com ar, encher um colchão inflar um colchão com água, encher o colchão com água, o colchão de água. Né? Da mesma forma, quando você fala em inflação, você está enchendo o mercado com mais moedas. Então você está aumentando a capacidade monetária. Também eu havia comentado sobre as formas como o governo arrecada. Então nós conversamos no vídeo anterior sobre impostos, venda de títulos, e veja que uma das formas do governo arrecadar é através da inflação. No final das contas, não passa de um imposto embutido, um imposto disfarçado. O sistema monetário, ele tem sempre um lastro, ele é baseado em alguma coisa para você fazer a emissão da moeda. Eu tinha utilizado aqui um lastro em ouro, que era só para exemplificar, e para circular no mercado, já que não vai circular o ouro, ele vai ficar guardadinho lá dentro de um cofre, num banco. Para representar, a gente utilizou uma bolinha de ping-pong. E aqui começa a primeira questão que eu acho que eu não expliquei adequadamente. Mas a verdade é o seguinte: veja que a representação aqui é um sistema de trocas, onde você entra com a propriedade e a outra pessoa com o dinheiro. Então, quando há essa troca voluntária entre as pessoas, o dinheiro por uma propriedade, então a gente tem um negócio. Esse negócio, essa compra e venda, ela vai acontecer toda vez que aqui, ó, na raquete, a bolinha bate. Então isso representa uma compra e uma venda. Num mercado regular, o que ocorre é que existe uma frequência em relação às vezes com que essa troca acontece, que é justamente essa batida aqui, ó. Tum, 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 tum. Toda vez que acontece essa batida, significa que está havendo uma troca voluntária dentro do mercado. Uma compra e uma venda, um negócio está acontecendo. Se você, por exemplo, vai no seu restaurante preferido com frequência, você verá que ali você encontrará praticamente as mesmas pessoas, com uma distorção ou outra, de forma que aquelas trocas estão acontecendo quase que dentro de um ritmo. E eu utilizei ritmo porque esse é o exemplo com o qual eu estava conversando com o meu professor de música. Foi o que eu criei na minha cabeça para explicar a questão da inflação. Muito bem. O que acontece? No nosso livro de referência, do Dr. Ricardo Rojas, La Inflación como Delito, se nós formos aqui na página 112, nós vamos ver aqui nesse capítulo, La Inflación em Sistema de Dinheiro, desculpa, a inflação em sistemas de dinheiro metálico, que é a moeda, né, propriamente dito. Isso aqui, na antiga Roma, é a referência que é trazida. O que aconteceu na antiga Roma? Então, ela sofria, né,
gastos enormes por conta de guerras e também por obras públicas, construções públicas. E isso gerou uma pressão tributária. O que o imperador começou a fazer? Porque existia a moeda, ele começou a fazer a cunha da moeda. É essa palavra que está aqui embaixo. Então ele cunhava a moeda dando uma raspadinha para dizer que aquilo era a autenticidade da moeda. Aquele pozinho que saía, quando ele reduzia o peso do ouro, ele ia guardando para ele. Chegou um ponto que ele pegou, a partir do pó que sobrava, começou a fazer novas moedas. Então é como se ele introduzisse agora novas moedas dentro do mercado que já estava equilibrado. Isso naquela época gerou a primeira hiperinflação que se tem conhecimento. Porque num primeiro momento, quem detinha as moedas, né, que era o próprio imperador, ele fez as obras que ele entendia, ele financiou as guerras que ele entendia, ou seja, ele foi o primeiro que pegou as moedas. Quando isso aí chegou no mercado, a elevação da demanda. Então o sujeito que lá vendia o pão, ele começa a dar conta que tem muita gente pedindo pão. Quando sobe a demanda, qual é o próximo passo? Ninguém vai esperar para vender amanhã o que ele pode vender hoje. Então ele sobe o preço do pão. Na realidade, o fenômeno da compra e da venda, ele evolui da seguinte forma. Porque isso você não consegue perceber num primeiro momento. O que ocorre é que você, no seu dia a dia, no cachorro quente, no restaurante, você continua com esse ritmo aqui, ó, tum, tum, tum. No entanto, o mercado ele está de uma forma diferente agora. Ele está assim, ó, tum, 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 em cima, embaixo, em cima. Ele mudou o ritmo, mas você não percebe porque isso leva um tempo para você saber que aconteceu essa mudança no ritmo. Um exemplo dessa mudança no ritmo que a gente só pôde verificar no passado do tempo foi durante o período pandêmico, onde teve justamente esse efeito. Aquele auxílio emergencial que aconteceu por conta do período pandêmico em 2020, nós só fomos sentir o reflexo dele um ano e meio depois, no final de 2021, que é quando a gente vai perceber, porque não houve uma conflagração, as pessoas, existia o recebimento do auxílio emergencial, mas depois nós fomos ver o reflexo disso. E uma das formas que a gente viu o reflexo disso foi para quem tem ações, por exemplo, de empresas do setor elétrico, foi nos dividendos pagos. Então, de certa forma, ali foi uma maneira de fazer proteção do nosso patrimônio em relação à inflação. Você vai ver que houve um acréscimo no preço da energia elétrica que foi de 20% a 40%, dependendo das circunstâncias onde isso estava acontecendo. Porque, por exemplo, quem tem empresas de transmissão sabe que elas são reajustadas pela inflação, né? Aquela receita anual permitida, ela é por contrato reajustado pela inflação. E esse momento que o mercado volta para o seu ritmo, que não é mais aquele acelerado, é exatamente quando você vai se dar conta e os preços que você vai encontrar no mercado, eles estão mais caros. Veja que agora nós temos duas bolinhas batendo naquele mesmo ritmo anterior, né? Tum, tum, tum. Então, de repente, os preços aumentaram e você só foi se dar conta depois quando viu na prateleira do mercado. E aqui você pode ver, ó, tem uma bolinha aqui em cima e uma bolinha aqui embaixo. Agora, traduzindo, né? Tentando agora completar o exemplo. O governo, quando ele lança essa maior quantidade de moedas no mercado, ou seja, que ele causa a inflação de moedas no mercado, aumenta, o primeiro que sabe disso é ele mesmo, é o próprio governo. Então é quando como ele gasta mais do que ele arrecada, é aquele momento que ele completa o seu funcionário, ele aumenta, principalmente os funcionários do alto escalão, ele aumenta os salários dessas pessoas. E para você entender bem como que isso aí acontece, imagina assim que o sujeito seja um funcionário de alto escalão. Ele recebe, só vou fazer uma suposição, tá? 10 mil reais. E ele tem a intenção, ele tem um valor guardado, ele tem a intenção de comprar um carro novo. Então ele tem o valor dele guardado e ele sabe que ele consegue suportar uma prestação de R$ 1.000 por mês.
Se ele tem um aumento salarial que dobra, que vai de 10 para 20 mil, a forma como ele começa a enxergar é agora, bom, é da seguinte forma, bom, agora eu tenho esse valor e eu posso pagar duas vezes. Em vez de pagar 1.000, eu posso pagar 2.000. Então, normalmente ele compra um carro, supondo que ele tivesse em mente um carro de 50 mil, e disse, bom, agora eu consigo comprar um carro de 100 mil. E ele vai lá e faz essa compra, porque ele é o primeiro que tem. É como se quem visse primeiro fosse lá e raspasse o montinho, né? Pegasse o que ele pudesse daquele momento. Com o passar do tempo e com o aumento da demanda, porque ela é gerada por conta da quantidade de dinheiro que se tem no mercado, quem vende carro, ele acaba concluindo da seguinte maneira: bom, eu tenho mais demanda que está me pedindo por carro, então eu não vou esperar para vender amanhã o que eu posso vender agora. Então ele sobe o preço do carro. E aquele carro de 50 passa a valer 100 mil. Então, o primeiro que teve acesso ao dinheiro em excesso no mercado, foi o que se deu melhor. Os demais vão comprar o carro que era de 50, agora por 100 mil, pelo dobro do preço, que são essas duas bolinhas dentro do ritmo natural do mercado. Então, esse é o efeito da inflação. Uma coisa importante aqui, interessante, é que uma das formas de blindagem disso é exatamente aquelas empresas que elas crescem em ritmo associado com a inflação. E você verá isso em alguns setores, como por exemplo, eu acabei de mencionar, energia elétrica, é por legislação. Outro interessante é exatamente os bancos, porque é onde são criadas moedas novas toda vez que se faz o empréstimo. Isso é um fator bastante interessante. E, evidentemente, que os juros que virão por conta desses empréstimos têm que estar necessariamente associados a um limiar inflacionário. E o outro setor interessante é o de seguros, porque se houver alta sinistralidade, como foi o caso do período pandêmico, no primeiro momento há um encolhimento desses valores, que é quando surgem as oportunidades. Mas logo em seguida a correção, inclusive, ela ocorre acima dos índices inflacionários. E durante o ano, as correções também elas caminham muito parecidas com os índices inflacionários. E você, se tiver seguro do seu carro, seguro da sua casa, você pode ver ali como isso aumenta a cada ano. Então, são formas que a gente tem de nos proteger dessas medidas de governo que, se nós não tivermos cuidado, acabam dilapidando o nosso patrimônio. Então, esse é o vídeo que completa o anterior, que eu vou deixar aqui no final para você, de forma que você possa compreender direitinho esse processo inflacionário e, dessa forma, conseguir proteger o seu patrimônio. Dito tudo isso, não sei se eu completei, se eu não completei essas informações sobre a inflação, eu gostaria que você colocasse aqui as suas dúvidas para que eu pudesse tentar avançar nesse assunto, que ele é bastante complexo, pelo menos na minha forma de ver. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui, vou me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço, desejando uma feliz Páscoa.